Olá, meus amigos. Sou o professor Auro Veras, vou continuar comentando com vocês aqui as questões do simulado. A questão de número 74 fala o seguinte: assinale a opção incorreta a respeito da ação popular. A letra A, meus amigos, vamos começar falando um pouco sobre a ação popular, certo? A ação popular, meus amigos, está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Vamos lá ver o que esse artigo estabelece. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Meus amigos, nós temos então que a ação popular é uma ação que tem a legitimidade ajuizada pelo cidadão, certo? É o cidadão que vai ajuizar essa ação popular e vai ser contra ato que é lesivo ao patrimônio público ou então à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou patrimônio histórico cultural. Meus amigos, vamos para a letra A dessa questão. A. Qualquer cidadão tem legitimidade ativa para a propositura da ação popular, assim considerado aquele que possui capacidade eleitoral ativa, direito de votar, independentemente da capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. Meus amigos, essa estimativa está correta. Por quê? Como eu já falei, a legitimidade para a ação popular é do cidadão. E aí, no artigo 1º, parágrafo 3º da ação popular, nós temos qual é a definição de cidadão. Vamos lá. A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Ou seja, o que importa é ter o título de eleitor, que é a possibilidade de você votar, independentemente de você poder ou não ser votado, certo? E aí a gente vai ver até que isso vai fazer uma diferença substancial em um dos casos que está na letra B, certo, meus amigos? Então o que importa é o seu direito de votar e não o direito de ser votado para fins de definição do cidadão para ajuizar a ação popular. Vamos para a letra B. O menor de 18 anos, desde que seja eleitor do mesmo município em que ajuizou a ação, é legitimado ativo, independentemente da assistência por seus pais ou responsável. Vamos lá. Meus amigos, inicialmente, o menor de 18 anos, ele pode sim ajuizar a ação popular. Por quê? Em um caso, desde que ele seja considerado eleitor. Porque a Constituição determina que a partir dos 16 anos você pode se alistar como sendo eleitor, certo? E aí então ele vai virar cidadão, certo? A partir de 16 anos, quando ele se alista, e aí vai poder ajuizar a ação popular. Isso não vai depender, vai ser independente da assistência por seus pais ou responsável, certo? Então vai ser algo independente. Por quê? Porque para fins do direito eleitoral, para fins da ação popular, o que importa é o fato de ele poder votar, certo? É o fato de ele ser cidadão nesses termos, de acordo com o que está estabelecido na própria legislação popular. Essa questão da assistência é um instituto de direito civil e deve ficar por lá, não vai aqui importar, certo, meus amigos? Agora, essa alternativa ela vai estar incorreta. Por quê? Porque ela fala o seguinte: desde que seja eleitor do mesmo município em que ajuizou a ação. Não. O STF entende, meus amigos, que o fato dele ser cidadão já dá legitimidade ad causa, na legitimidade ativa, para ele ajuizar a ação, independentemente do município em que tiver ocorrido o fato em que ele ajuizou a ação, certo? Então, assim, vamos supor que aconteceu um fato no município de Fortaleza. Um eleitor que seja, por exemplo, de Maranguape, que é da região metropolitana de Fortaleza, só para a gente ter algo que faça mais sentido, assim, né? Ele decide entrar com a ação popular ali em Fortaleza, certo? Ele já frequenta a cidade, mas ele é cidadão do município de Maranguape, certo? Mesmo assim, ele pode entrar com a ação popular no município de Fortaleza. Por quê? Porque o que importa é ele ser cidadão, certo, meus amigos? Independentemente da cidade. Então, assim, o fato de ser cidadão dá legitimidade ad causam para ele. A letra C. Apesar do cunho eminentemente desconstitutivo ou declaratório da ação popular, admite-se, quando necessário para afastar o risco de lesão, o pedido condenatório. Isso está correto, certo, meus amigos? Como a gente viu na definição da própria Constituição, o objetivo da ação popular é anular um ato, certo? Agora, se for necessário, certo? Se tiver relação, você tem uma necessidade de condenar alguém a alguma coisa, uma obrigação, por exemplo, de pagar alguma quantia,
ou de fazer, será também possível, mas isso será secundário, certo? O objetivo principal da ação popular é realmente anular esse ato, certo? Segundo a própria Constituição estabelece. Letra D. Havendo apenas dano iminente, sem, contudo, existir um ato concreto a ser invalidado, não se admite a ação popular para a prevenção do ato danoso. Isso está correto também. Por quê? Porque, segundo a própria Constituição, tem que existir um ato, certo? No artigo 5º, inciso 73, fala-se que tem que anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa. Então, assim, não pode ser apenas um dano iminente, abstrato, sem um ato concreto a ser invalidado. Agora, o microsistema de tutela coletiva, ele tem outras formas, claro, de fazer com que essa situação seja resolvida. É bem provável, por exemplo, uma tutela preventiva por meio de uma ACP, certo? Então aí sim vai se enquadrar uma outra ação, mas aí tem uma legitimidade diferenciada, já tem outros requisitos. Mas para fins de ação popular tem que existir um ato concreto, certo, meus amigos? Por último, a letra E está correta também, é necessária assistência por advogado para ajuizamento de AP, né, de ação popular. É sim, meus amigos, o STF entende isso. Em que pesa a legitimidade de ser cidadão, certo? A regra no sistema judicial é que as ações que se adentram é que elas têm que ter necessariamente um advogado, né? A gente sabe que existem exceções, por exemplo, juizados especiais, até o limite dos salários mínimos e também dependendo do juizado, e também a questão, por exemplo, do habeas corpus, mas tudo isso está previsto, certo? Existe lei para prever isso. A ação popular não existe lei não existe nenhuma dispensa. Então a regra vai ser aplicada, que é o quê? A necessidade de nós termos advogado ter capacidade postulatória, certo, meus amigos? Essa foi a questão de número 74, então deve ser marcada a alternativa alternativa B, certo?